de fato, existe uma resistência à teoria, né? Retomando o que eu falei no começo, uma expressão do Paul Deman, existe uma resistência à teoria, uma espécie de fobia da teoria hoje, como se fosse uma hiperintelectualização, e acho que isso, em grande parte, essa ideia de que ser intelectual é algo supérfluo, que o intelectual é alguém que está achando pelo em ovo, essa ideia bastante fascista, na minha opinião, de que achar que as coisas são transparentes, elas são dadas sem mediações e, portanto, prescindem de um crítico, de um intérprete, e, portanto, papo de intelectual, papo cabeça é quem está querendo tornar complexo aquilo que não é, quando tudo é cada vez mais complexo, né? Eu acho que esse estado de coisas existe e, de certa maneira, explica a quase inexistência de teoria literária na crítica literária exercida nos jornais e que quase que sempre redunda, equivale a resenhismo. Né? Então, eu acho que esse estado em que a gente vive, que é esse momento do imaginário social, que é anti-intelectual por excelência, explica o fato de que a teoria literária esteja confinada nas universidades e que a crítica literária que se exerça nos jornais é quase sempre a resenha. Porém, existe uma outra hipótese que não elimina essa, que é também o fato de que, em grande parte, a produção contemporânea perdeu um pouco do grau de complexidade que a caracterizou no século XX, né, basicamente até os anos 80, no século XX, aquela complexidade que justificava os grandes discursos teóricos. Relembro que o Gerd Bornheim falou nesse livro que eu dei como, nesse ensaio que eu dei como referência, que é assim, que a crítica nasce da morte da comunicação. Quer dizer, quanto mais incomunicável, quanto mais hermética a arte, mais se justifica e mais se impõe a necessidade da crítica literária. E a gente tem um século XX que essa incomunicabilidade, esse caráter hermético da arte se expressa, atinge níveis insuspeitados e talvez insuperáveis. Portanto, ao hermetismo crescente, à obscuridade crescente da crítica, da produção artística do século XX, corresponde também a cada vez mais a maior complexidade das teorias literárias e a própria heterogeneidade, a própria proliferação de discursos críticos. Porém, um crítico chamado Alfonso Berardinelli, que tem um livro chamado da poesia à prosa, se não me engano, publicado pela Cossack Naif, que é um livro muito interessante. É um crítico que é um outsider, ele era da universidade, não sei qual universidade na Itália, e ele, por conta de algumas reflexões como essa, ele acabou sendo expulso e agora se escreve em jornais. Ele tomou o caminho contrário, ele é um crítico acadêmico que migrou para os jornais, onde ele está tentando restaurar o jornal esse sentido crítico. E ele diz o seguinte, uma coisa muito provocadora. Ele fala que a obra de arte do século XX, que se caracterizou por uma tendência a atingir estados de uma pureza, de uma abstração, ou do que ele chama de uma transcendência vazia, e uma utopia do silêncio, eu estou usando os termos dele aqui, ele fala assim, toda essa obra de arte que tentou, os herméticos italianos, né, os poetas herméticos, Ungaretti, Montale, Quasimodo, ou na poesia francesa, do simbolismo, até Valéry, mas hoje em dia, num Yves Bonnefoy, é fácil quando você lê um Yves Bonnefoy, por exemplo, você identifica isso, a ideia de que a poesia não se refere a nada, a não ser a própria construção linguística. Aqui no Brasil a gente tem a poesia concreta que se elabora em cima dessa ideia de que o referente primeiro da poesia é a própria linguagem, é a própria poesia. Né? Escrever sobre escrever é o futuro de escrever, né? Tem aquela passagem célebre do Galáxias do Haroldo de Campos, a gente pode dar inúmeros exemplos aqui sobre essa autorreferencialidade da poética e da arte no século XX. Ao ponto que, diz o Alfonso Berardinelli, isso aí virou um jargão do hermetismo, um jargão da incomunicabilidade. O momento em que essa incomunicabilidade, que por um autor como Adorno, por exemplo, quando analisava o Beckett ou Paul Celan, falava, não, isso aí é incomunicabilidade, o hermetismo é a expressão do sujeito alienado. Hoje, enquanto a gente não fala mais da alienação nos termos trágicos que o Adorno falava, porque ele vinha com a memória da Segunda Guerra,
essa ideia da alienação se converte numa espécie de tique, de jargão, em algo que fica está me escapando a palavra, mas fica como uma espécie de capricho, né? A incomunicabilidade e o hermetismo como algo que confere uma certa excelência ao poeta porque ele está se referindo a uma tradição que remonta a Mallarmé e chega até, enfim, Valéry e Ungaretti, mas que na verdade se converte num jargão, porque já não tem mais, não responde mais àquela condição do homem alienado que o Adorno identificava nesses autores, ele identificava num Paul Celan, num Beckett. Então, quando o Alfonso Berardinelli fala que a obra de arte moderna, a poesia moderna, se transformou num jargão da incomunicabilidade, significa que a obra de arte perdeu aquele caráter incomunicável que o Gerd Bornheim identificava na origem da crítica. E se ela deixou de ser tão incomunicável, ou se a incomunicabilidade dela é uma incomunicabilidade vamos dizer, de mercado, ela não é uma incomunicabilidade autêntica, digamos assim, daí não se justifica mais a crítica, porque a crítica vai ficar simplesmente decodificando obras de arte cuja incomunicabilidade é postiça. É uma hipótese muito desalentadora do Berardinelli, mas eu acho que ela não colide com a hipótese também do anti-intelectualismo que perpassa as relações sociais atuais. De qualquer maneira, são tendências, e aqui a tentativa de identificar essa situação da crítica que eu faço, contextualizando num percurso grande, como vocês viram, e que é difícil de chegar aí a uma conclusão, acho que não existe, né? Se a gente demorou tanto tempo para entender o processo todo de surgimento da crítica, de todos os discursos ao longo de tantos séculos, a situação tão recente não vai ser resolvida aqui nesse sábado agradável e ensolarado na PUC.